Deixa eu ver se aqui tá tudo ok. Tá, beleza. Tem como objetivo a indicação por professores ou educadores de estudantes do ensino básico, médio e técnico para realizar a trilha digital. A trilha digital é composta por vídeos, exercícios e links com conteúdo sobre cidadania digital, segurança na rede, LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, marketing digital e designer, com direito à certificação. Para a certificação, considere-se que o estudante ou professor tem percorrido todos os vídeos da trilha e completado o formulário. Para realizar a trilha, o professor ou estudante deve acessar o link oficial dessa promoção. Da participação e certificação. Poderá participar da promoção, percorra a trilha digital exclusivamente o professor ou educador certificado pela Estação Hack Facebook by Digital House para professores que estejam replicando o curso de programação nível 1 para estudantes no período de agosto a dezembro de 2020. Para efeito dessa promoção, a replicação é composta pelo envio de lista de alunos, acesso de alunos. Para efeito dessa promoção, a replicação é composta pelo envio de lista de alunos, acesso de alunos à plataforma no ensino Playground e realização de atividades e mentoria mensal. Percorra a trilha digital qualquer aluno vinculado a uma instituição de ensino dentro do território nacional que realizar a trilha digital pelo link indicado no item 1.4 ou estiver cadastrado na plataforma Playground. Para receber o certificado, o participante deve preencher o formulário com seus dados pessoais e realizar a trilha completa. Para fins legais, o prazo de duração da promoção é de 20 de setembro a 30 de novembro. Premiação. Será premiado uma única vez o professor com o maior número de alunos indicados que completarem a trilha digital. Para a pontuação do professor, somente serão considerados válidas os estudantes indicados que estiverem cadastrados na plataforma Playground ou realizarem a trilha digital completa e declararem nos respectivos campos nome completo do professor e da escola e instituição de ensino. Será premiado uma única vez o aluno indicado pelo professor ganhador. Professor e aluno só será premiado uma única vez, não podendo concorrer em outra promoção da Digital House Brasil de mesma natureza. Dos prêmios, no caso aqui serão premiados 7 professores e educadores do Brasil todo, com o maior no... Pessoal, desculpa. Que realizarem a trilha digital e que cumprirem os requisitos já descritos neste regulamento. Os 3 primeiros professores classificados ganham um Kindle. E depois, em caso de empate, com o mesmo número de alunos, com a trilha digital realizada, será feito sorteio. O comunicado dos prêmios será feito por e-mail. O premiado terá até 24 horas para dar o aceite de sua premiação. Os prêmios são individuais e transferíveis. Ok. Então, pessoal, vocês já entraram lá. Vocês chegaram a ver os vídeos? Não? Mas beleza, a gente vai dar uma olhadinha neles porque complementa a nossa formação. E depois a gente vai... Eu já liberei também as próximas etapas do curso. Então aqui, ó, trilha digital. Você chegou à trilha digital, uma coleção de vídeos sobre o mundo online que vão ajudar você a se tornar protagonista da revolução digital. Percorra todos os vídeos da trilha e complete o formulário para receber o seu certificado e concorrer a prêmios. Cidadania digital. E já vai observando, pessoal, a estrutura do site, tá? A gente vê aqui que
esse site ele utiliza como endereço Google, né? E observe que ele é acompanhado aqui de um título, né? A marca Digital House School. Aí tem um aviso aqui. Olha só, opa. Destacando. Então tem um vídeo acompanhado aqui de um texto. Ó, tem como copiar o link. Toda vez que aparecer esse aviso, tem como a gente copiar o link deste material. Olha lá, cidadania digital é um conceito em construção permanente, refere-se principalmente às novas atitudes nos espaços digitais e, ao mesmo tempo, aos nossos direitos e obrigações. Todos nós desempenhamos um papel fundamental na construção de um futuro digital melhor. Conhecer nossos direitos digitais exige se apropriar deles para garantir que sejam efetivamente cumpridos. Ser um cidadão digital é ter direitos, responsabilidades e saber aceitar as regras de convivência na web. Então vamos lá. Hoje falaremos sobre o que significa fazer parte da comunidade online, todos os benefícios e privilégios que isso implica, bem como as responsabilidades que temos para tornar essa comunidade segura, forte e feliz. Imagine por um segundo que vivemos em um país fictício chamado Digiland. Lá existem representantes do poder executivo, judiciário, do legislativo e das organizações de imprensa e mídia. Agora vamos pensar em algumas regras que nós, como cidadãos do Digiland, devemos seguir. Quais seriam algumas dessas nossas responsabilidades? Ser cidadão do Digiland ou do seu próprio país real traz muitos privilégios. Ele permite que você faça parte de uma grande comunidade e seja ativo nessa comunidade. Dê sua opinião e participe. Você tem alguns deveres e responsabilidades como cidadão. Você deve obedecer às regras e respeitar os direitos de outras pessoas. Tudo isso permite que você viva a sua vida da melhor maneira possível, que vá à escola, arrume um emprego, ou comece um negócio, ganhe dinheiro, tenha uma família, passe tempo com os amigos, cuide-se e compre o que você precisar. Ser um bom cidadão digital é muito parecido com um cidadão na vida real. Um cidadão digital possui as habilidades e os conhecimentos necessários para usar as tecnologias digitais com confiança. A fim de entender o que vê online, participar positivamente, se comunicar com os outros e criar conteúdo digital para si. Como um bom cidadão digital, você deve se comunicar com respeito, comprar e vender, manter-se saudável, seguro, usando a tecnologia conectada à internet. E você deve fazer isso entendendo seus direitos e responsabilidades digitais, obedecendo às regras que governam suas atividades online. Em resumo, cidadania digital significa desfrutar e apreciar de benefícios de estar online, estar ciente do que está fazendo, a tratar os outros com o respeito que você espera ser tratado. Uma grande parte disso depende de saber como interagir positivamente com outras pessoas do mundo digital, seja conversando com seus amigos através de mensagens instantâneas, compartilhando notícias nas redes sociais, postando uma foto, criando um vídeo, escrevendo para um blog, jogando ou mesmo comprando, trabalhando ou estudando online. Muito bem, pessoal. Olha que interessante, né? Como é importante essa questão da cidadania digital. O que a gente observa muitas vezes, né? É um desrespeito, pessoas que praticam cyberbullying, pessoas que, em vez de utilizar a internet como espaço de crescimento, espaço de desenvolvimento pessoal, espaço para solidariedade, muitas pessoas utilizam da internet para fins não produtivos, né? E aqui tá, ó, o que é essa tal de cidadania digital? A BNCC, o que é a BNCC, pessoal? É a Base Nacional Comum Curricular. Explora habilidades, competências que visam acessar, analisar, avaliar e criar conteúdos na internet.
Entenda como o conceito de cidadania digital se relaciona com esses processos. Você já ouviu falar em cidadania digital? O termo tem sido bastante utilizado e está relacionado à ética e segurança na internet. As tecnologias oferecem possibilidades para uma maior democratização de acesso ao conhecimento, interação e produção de conteúdos, com o uso mais intenso delas, especialmente entre os jovens, que são os mais habilitados no domínio dessas tecnologias. É necessário ter alguns cuidados. Já falamos sobre a necessidade de orientar os estudantes para que eles sejam capazes de identificar o que é confiável do que não é. Mas, além disso, a escola pode trabalhar com outros conceitos relacionados ao comportamento na internet e que levam ao uso mais responsável e saudável do espaço digital. Nós devemos ter muito cuidado, pessoal, com as fake news. Por exemplo, um aluno meu do curso de radiologia do ITS, ele veio tirar uma dúvida, que ele trabalha numa rede de supermercados na cidade de Cruzeiro, e algumas pessoas estavam com medo. Já viram aquele medidor de temperatura digital que eles direcionam para a nossa testa para medir a temperatura? Algumas pessoas viram um vídeo falando que aquilo lá era prejudicial, que aquele laser poderia danificar uma região muito sensível do cérebro, podendo ocasionar lesões permanentes. E aí, como a minha formação é em física e eu fui pesquisar mais a respeito, e essa informação é uma informação falsa, porque aquele aparelho, né, aquele aparelho medidor de temperatura, que chamado também de pirômetro, porque ele, na realidade, ele tem um sensor que capta a radiação emitida pelo nosso corpo. E aquele laser, ele serve apenas para a pessoa direcionar o medidor para fazer a captação da radiação emitida pelo corpo humano para posicionamento. Nem é necessário usar aquele laser. Aquele laser é uma radiação infravermelha e ela só é prejudicial caso seja direcionada para os olhos e por um período de médio a longo. Aí poderia danificar a retina e isso fazer mal para os seus olhos, mas não ocasiona nenhum tipo de dano para o cérebro, né? Para a região interna do cérebro. Então, nós precisamos de informações corretas. Infelizmente, hoje se espalha-se muitas notícias e a maior parte delas acabam sendo fake news, tá? Conceitos como cidadania digital, cyberativismo e tecnologia assistiva foram introduzidos há pouco tempo na sociedade. Elas são advindos das tecnologias e da nossa interação com ela através de e-mails, redes sociais, blogs e outros espaços em que os usuários tecnológicos, cidadãos inteligentes, podem ser vítimas ou até mesmo cometerem atos ilícitos ao não seguirem padrões de segurança. A partir de tais atos são geradas consequências a todos os envolvidos. Essas consequências podem ir desde ter seus dados roubados ou ter sua imagem denegrida na internet para as vítimas, até ser responsabilizado por um crime digital e punido com prisão ou multa no caso de quem não faz o uso responsável. Vai observando a estrutura dessa página, tá? A gente vê que a gente tem links aqui, ó, que vai dar espaço para outras páginas. Observe que tem maneira de fazer compartilhamento, fazer impressão, salvar na modalidade PDF. E aqui está aqui o conceito. Cidadania digital é o uso da tecnologia de forma responsável.
É direito e dever de todos saber usar corretamente as inovações tecnológicas que surgem ao nosso redor. Para o especialista Michael Ribble, caberia aos professores e líderes de tecnologia conscientizar e preparar os usuários para utilizar as tecnologias de maneira ética e segura. Cyberativismo utiliza as redes como Facebook, Twitter, YouTube, e-mail e podcast para propagar ideias como instrumento de ativismo digital sobre determinado tema. Tecnologia assistiva agrupa dispositivos, técnicas e processos para prover assistência, reabilitação e melhorar a qualidade de vida de pessoas com deficiência. Dentro deste contexto é necessário refletirmos o papel da escola e dos nossos alunos. Muitos deles não são apenas consumidores de tecnologia, mas também produtores ao gravarem e disponibilizarem vídeos nas redes sociais e no YouTube, para criarem jogos no PowerPoint ou no Scratch, entre outras atividades. Por isso, abordar o diálogo acerca da cidadania digital na sala de aula é preparar os estudantes para lidar com o mundo digital. Cidadania digital na sala de aula. Abaixo elenco alguns tópicos que podem ser apresentados, esclarecidos e discutidos dentro do tema com os alunos. Vale aqui envolver a experiência das crianças e jovens para levantar essa conversa. Senhas. No dia a dia utilizamos senhas para tudo. Para os nossos alunos, mas os nossos alunos sabem criar senhas seguras? Fomente o diálogo, ressaltando o importante de ter uma senha segura e os riscos em usar a mesma senha para todas as plataformas. Também é possível trazer para o debate os gerenciadores de senha através de aplicativos como o LastPass, que é seguro. Escreve aí no chat, pessoal, vocês sabem fazer uma senha segura? Vocês utilizam a mesma senha para acessar o seu Gmail, para acessar o seu Facebook, para acessar o seu canal no YouTube? Privacidade. Conversar sobre proteção de informações privadas, como endereço, telefone, e-mail, é muito importante. Recomendo o vídeo e conversa sobre o curta produzida pela Teleamigas. Você tem privada de verdade? Além disso, nas principais redes sociais existem recursos que se selecionam a privacidade das publicações. Assim é possível restringir quem vê e interage com suas publicações. Ao acessar, a Raquel está dizendo aqui, ó, eu sempre uso senhas diferentes para cada aplicativo. Parabéns, isso mesmo, Raquel. Além disso, nas principais redes sociais existem recursos que selecionam a privacidade das publicações. Assim é possível restringir quem vê e interage com as suas publicações. Ao acessar configurações, selecionar a opção privacidade no Facebook, por exemplo, é possível selecionar tanto o público das suas postagens, como desabilitar a identificação geográfica. Direitos autorais. Olha o Jonatas colocando aí, ó, eu uso senhas diferentes para cada conta e existem sites que podem criar senhas bem fortes. Eu indico. Olha que legal. Bem interessante, hein? Esses sites que ajudam a criar senhas bem fortes, né? Sobre direitos autorais, são direitos de reprodução de um trabalho ou geração de licença da sua própria criação e trabalho, respeitando a propriedade de quem criou. Muitas vezes os alunos copiam imagens e textos de sites sem citar a fonte como referência. É fundamental elucidar aos estudantes que sites de pesquisa, como Google, reúnem conteúdos de variadas fontes e que é necessário solicitar permissão para usar a imagem e, no caso do texto, é necessário citar o autor. Ao explicitar as licenças existentes para o uso de imagem, é possível entender as variações de direitos autorais, mesmo entre as licenças Creative Commons, que é essa licença Creative Commons é de livre uso, né? Eu também uso senhas diferentes para cada aplicativo.
Bacana. Proteção. Explicar o que são vírus, como eles agem, pode ajudar os alunos a estarem mais atentos a movimentações suspeitas. Além, vale também dizer que eles funcionam de forma similar aos vírus biológicos, que atacam o hospedeiro, no caso do computador, infectando e também usuários interligados a eles, destruindo a identidade. Os tipos mais conhecidos são malware, phishing e ransomware. Os estudantes estão em processo de formação de opinião e familiarizados com meios digitais, tornando-se essencial conversar sobre o uso da internet segura das redes sociais. Habilidades e competências descritas na Base Nacional Comum Curricular visam envolver, acessar, analisar, avaliar, criar conteúdos na internet. Devemos ensinar essas habilidades e orientar os alunos a enfrentar situações em que se apliquem esses conhecimentos. Cidadania deve ser entendido como função de cumprir o nosso papel como cidadão, agora também no mundo digital. E você, querido professor, como lida com a cidadania digital em sua sala de aula? Conte aqui nos comentários, ajuda a fomentar práticas docentes. Um abraço, Débora Garofalho, professora da Rede Municipal de Ensino de São Paulo, formada em Letras e Pedagogia, mestranda em Educação pela PUC São Paulo, colunista de tecnologias para o site Nova Escola. Muito bem. Então a gente observou que a gente deu um clique e mudamos de página. Isso aí é para vocês também terem mais elementos de como utilizar na hora de a gente criar o nosso site. Nós temos essa. Agora vamos ver o significado de cyberbullying. Olha lá, está redirecionando. Nós temos aqui o endereço de uma outra página. Então a gente clicou no site aqui da Digital House e abriu uma outra página. O que é bullying, né? Bullying é a prática de atos violentos, intencionais e repetidos contra uma pessoa indefesa que podem causar danos físicos e psicológicos às vítimas. O termo surgiu a partir do inglês bullying, palavra que significa tirano, brigão ou valentão na tradução para o português. No Brasil, bullying é traduzido como ato de bulir, tocar, bater, socar, zombar, tripudiar, ridicularizar, colocar apelidos humilhantes, etc. Essas são as práticas mais comuns do ato de praticar bullying. A violência é praticada por um ou mais indivíduos com o objetivo de intimidar, humilhar ou agredir fisicamente a vítima. O bullying geralmente é feito contra alguém que não consegue se defender ou entender os motivos que levam a tal agressão. Normalmente, a vítima teme os agressores e influência que exerce sobre o meio social em que está inserido. O bullying pode ser praticado em qualquer ambiente, como na rua, na escola, na igreja, em clubes, no trabalho e etc. Muitas vezes é praticado por pessoas dentro da própria casa da vítima, ou seja, pelos seus próprios familiares. Para a justiça brasileira, o bullying está enquadrado em infrações previstas no Código Penal, como injúria, difamação e lesão corporal. Ainda existe uma lei que puna os agressores com o devido merecimento. Bullying na escola. Uma das formas mais comuns de bullying é o que acontece no ambiente escolar. Em quase todos os países do mundo, o bullying na escola é um problema crônico. As formas de agressão entre os alunos são das mais variadas e podem acontecer em quase todos os níveis da fase escolar, desde o primário até os últimos anos do ensino médio, por exemplo. O bullying atrapalha a aprendizagem do aluno, além de afetar o seu comportamento fora da escola, segundo os psicólogos. Os pais e professores devem estar atentos às atitudes de seus filhos e alunos, principalmente em alterações de comportamento, hematomas no corpo e demais situações que pareçam fora do comum. Consequências do bullying.
As pessoas agredidas pelo bullying apresentam alguns sintomas, como distúrbio do sono, problemas de estômago, transtornos alimentares, irritabilidade, depressão, transtornos de ansiedade, dor de cabeça, falta de apetite, pensamentos destrutivos, como desejo de morrer, entre outros. Em muitos casos, as vítimas recorrem a tratamentos psicológicos, como terapias para amenizar as marcas deixadas pela agressão. Coloque aí no chat se você já sofreu, já foi vítima de bullying, né? Porque infelizmente isso é algo que a gente precisa falar. Olha o cyberbullying, que é um tipo de violência praticada contra alguém através da internet. O Jonas colocou aqui que sim. Saiba também que quando eu estava na idade escolar, eu também sofri com isso também, viu? Mas, graças a Deus, a gente que acredita, né, em Deus, a gente consegue, e também, né, o apoio da família, a gente consegue vencer e superar esses medos, esses desafios, né? Então, o cyberbullying é um tipo de violência praticada contra alguém através da internet ou de outras tecnologias relacionadas. Praticar cyberbullying significa usar o espaço virtual para intimidar e hostilizar uma pessoa, colega de escola, professores ou mesmo desconhecido. A Raquel está colocando aqui pra gente, tem um filme muito bom que fala sobre o bullying na internet. Já vi 2 vezes. E esse filme ainda nos mostra o quão a internet pode ser perigosa se não usarmos corretamente. Raquel, caso você lembre aí o nome desse filme, coloca aí pra gente no chat. Etimologicamente, o termo é formado a partir da junção das palavras cyber, palavra de origem inglesa e que é associada a todo tipo de comunicação virtual, usando os mídias digitais, como a internet, bullying, que é o ato de intimidar ou humilhar uma pessoa. Assim, a pessoa que comete esse tipo de ato é conhecida como cyberbullying. Quando o bullying é presencial, a pessoa é agredida psicologicamente através de apelidos pejorativos ou outros constrangimentos, ou ainda através de agressões físicas por um ataque mais forte. O cyberbullying é mais fácil para os agressores porque podem fazê-lo de forma anônima nas diversas redes sociais através de e-mails ou de torpedos com conteúdos ofensivos e caluniosos. Por meio das leis anti-cyberbullying, atualmente vigoram os agressores anônimos podem ser descobertos e processados por calúnia e difamação, sendo obrigados a indenizar a vítima. Em geral, o cyberbullying é praticado entre adolescentes, mas também ocorre com frequência entre adultos. A Raquel colocou aí o nome é bullying na internet, cyberbullying, legal. E a Kátia também está colocando aqui que já sofreu bullying também. Minha solidariedade para todas vocês aí, a Raquel, a Kátia e o Jonathan. Consequências do cyberbullying, mesmas do bullying normal: distúrbio do sono, problemas de estômago, transtornos alimentares, irritabilidade, depressão, transtorno de ansiedade, dor de cabeça, falta de apetite, pensamentos destrutivos como desejo de morrer, entre outros. Aqui ele está citando, em casos extremos, algumas vítimas de cyberbullying são atacados de uma forma tão agressiva que são levadas a cometer suicídio. Muitas desses casos começam quando fotos ou vídeos íntimos das vítimas são introduzidos na internet. Cyberbullying, lá o nome do filme, o que você citou, né? Citou, tá aqui indicado. Cyberbullying, bullying virtual, é um filme lançado na televisão e conta a história de uma garota vítima de bullying em uma rede social. Foi lançado em 2011 nos Estados Unidos e em 2012 no Brasil. Então, eu também sofri. Pra vocês terem uma ideia, o ano passado, na escola que eu estava, lá em Cruzeiro,
de uns alunos, né, que a gente não consegue agradar a todos, mas eu sempre trato todos com muito respeito e também busco respeitar cada um dos meus alunos. E tinha uma aluna que não gostava de mim, aí eu estava dando aula e ela estava fazendo as unhas na sala de aula. E durante a minha aula, eu já tinha solicitado para ela não fazer, porém ela não seguiu as orientações. Ela falou que quem manda, ela, de maneira que ela continuou fazendo. Aí eu, para não criar atrito no sentido de conseguir dar conta da minha aula, para não prejudicar os demais alunos, a aluna pegou todas aquelas gotículas, né? E, e, e as unhas que estava cortando e tudo mais. Uma colega dela me chamou até a sua mesa para tirar uma dúvida, né? E ela aproveitou essa minha distração, pegou minha garrafinha d'água. Essa aula acontecia no período da tarde. Ela pegou toda a sujeira e adicionou na minha garrafinha d'água. E eu não percebi, porque eu estava muito entretido na explicação, envolvido na aula. E quando eu me deparei, aí eu continuei dando a aula e deu aquela sede, né? Fui tomar a minha água. Aí acho que Deus tocou no meu anjo da guarda, né? Aí eu observei que a minha água estava toda suja. Só que para não atrapalhar a aula, porque eu percebi que eu acho que ela queria chamar a atenção, eu solicitei para um colega, um outro aluno, jogar aquela água fora e me trazer uma nova água. Mas depois, né, ao término da aula, eu relatei isso para a direção. E aí a direção foi conversar com a sala. E depois a sala, acho que ficou sensibilizada e de maneira que identificou a aluna, né? Acho que outra coisa importante também no bullying é a omissão, né? Quando você vê uma injustiça e se você não faz nada, você acaba sendo conivente, né? Você sabe, mas aí eu acho que os alunos sensibilizados, né, confirmaram que tinha sido a aluna, e com isso a aluna pegou 2 dias de suspensão. Mas para vocês verem que não são só alunos que sofrem bullying, né? Mas também acontece de professores também sofrerem esse tipo de situação. Continuando agora, vamos falar sobre segurança online. A Kátia escreveu aí, nossa, que aluna ridícula. Verdade, Kátia. Aí depois, pessoal, o mundo dá muitas voltas, né? A gente tem que sempre propagar o bem. Essa é a minha filosofia de vida. Se eu não consigo ajudar alguém, eu também não vou atrapalhar. É um exercício muito grande, né? Jesus fala que nós devemos, né, amar os nossos inimigos. Por isso que são poucos aqueles que conseguem herdar o reino dos céus. Mas busque sempre plantar a semente do bem. Você plantando o bem, semeando o bem, você vai colher o bem. Quem dizia isso era São João da Cruz. Ele dizia da seguinte maneira: aonde não houver amor, plante o amor, semeie o amor e você vai colher o amor. A Raquel está colocando aí, nossa, um absurdo isso. Tem alunos que não respeitam os professores, não tem a mínima consideração por quem acorda cedo para ensinar que eles precisam e vão usar no futuro. Concordo com você, realmente é uma realidade. Aí o mundo dá muitas voltas. As pessoas crescem, envelhecem, e aí um dia você vai precisar daquela pessoa. E se você não foi uma pessoa que marcou positivamente aquela pessoa, o que vai acontecer? Pode acontecer das portas da vida
as portas das oportunidades não se abrirem. Vocês três hoje que estão aqui, Raquel, Kátia e Jonathan, vocês estão buscando complementar a formação de vocês, e as empresas vêm até a escola e algumas solicitam cartas de recomendação. Se você foi um bom aluno, foi um aluno que esforçado, um bom aluno, os professores, a direção, a coordenação vai falar coisas boas de vocês. E isso vai ser um diferencial na hora da contratação. Porque nós estamos aqui de passagem. Nós temos que aproveitar este momento para aprender ao máximo. Por que eu optei em ser professor? Primeiro, né, eu, antes de ir para a faculdade de física, eu era seminarista. Para quem não sabe, seminário é onde estuda para se tornar um sacerdote, um religioso. E então, na congregação a qual eu estudei, chamado de Pavonianos, ele é da mesma linha salesiana. E o objetivo era a educação. Então, lá que despertou o interesse em mim em ser professor. Só que os professores que passaram na minha vida, principalmente como eu vim de escola pública, eu estudava na rede pública estadual, lá do estado de Minas Gerais, na cidade de Pouso Alegre, tinha muito problema de greve, de falta de professor. Então a minha formação ficou muito defasada, né? Não tive aula de química direito, não tive aula de física. Então eu falei, não, eu quero ser um professor que possa fazer a diferença, tá? Que possa marcar positivamente a vida dos meus alunos. E isso eu levo comigo até hoje. A Kátia colocou aí, por isso eu nunca desrespeito professores e professoras. Para quando eu sair da escola, todos têm uma boa impressão de mim e não uma má impressão. Excelente reflexão, Kátia, exatamente. Hoje a gente está vivendo uma sociedade conectada e as pessoas pedem referência. O que você acha da Kátia? Você acha que ela é uma boa menina, é uma boa aluna? Você acha que ela dá certo nesse trabalho, nesse emprego? Ou até mesmo se você depois vira um prestador de serviço, eu recomendo o trabalho daquela profissional. Então, por isso é importante nós termos, dentro da linguagem dos recursos humanos, fala network, uma rede de boas amizades, tá bom? Continuando aí, vamos agora ver o Proteja o seu eu digital, né? Segurança online. Tome alguns cuidados, configure a privacidade das redes sociais que você usa para estabelecer que apenas os contatos que você confie possa ver todas as publicações. Controle suas informações pessoais que circulam na internet. Use senhas fortes que sejam fáceis de lembrar, mas difíceis de adivinhar. É importante não compartilhá-las e modificá-las de tempos em tempos. Atenção! Ao navegar na internet, você deixa rastros de sua presença nas páginas dos links que clicamos. O tempo que passa nos diferentes conteúdos, ou se já viu ou não determinado vídeo, mas você também oferece outros dados que permitem individualizar e seguir analisando você. Para que isso não aconteça, é necessário excluir o histórico de navegação e os cookies do navegador. Vamos lá então para segurança digital. Existem maneiras de comprar, trabalhar, pesquisar, conversar, jogar, interagir, se divertir online com segurança. Vamos falar sobre como você pode proteger suas informações digitais. A senha é a ferramenta mais usada para proteger informações. Se você abrir uma conta online, por exemplo, num banco, num site, numa rede social, vão solicitar que você crie uma senha.
O objetivo é dificultar que outra pessoa tenha acesso à sua conta, adivinhando a sua senha. Mas muitas pessoas não pensam em uma senha forte. Em geral, as pessoas costumam usar senhas muito simples, o que não é recomendado. Temos que tentar evitar o uso dessas senhas comuns. Invista tempo para investigar senhas fortes. Quanto mais complexa, melhor. Você pode usar letras maiúsculas e minúsculas, números e até caracteres especiais. Sempre use uma combinação de letras e números que você possa lembrar. Também existem programas especializados instalados no computador, seja notebook, smartphone, tablet ou desktop, que podem proteger os dispositivos e suas informações digitais. Elas ajudam a impedir a entrada de vírus no computador e a tentativa de outras pessoas que tentem acessar as informações sem o seu consentimento. Além disso, praticamente todos os sistemas operacionais, aplicativos e navegadores permitem revisar suas configurações de privacidade. Até as redes sociais têm configurações que permitem determinar quanto das suas informações ou quão pouco é compartilhado com pessoas e empresas. Você também pode gerenciar cookies. Os cookies ajudam o site a acompanhar as visitas e atividades. Por exemplo, eles são usados para salvar seu nome de usuário e senha, se você concordou com as políticas de cookies do site. Os cookies também são usados para fazer compras online, permitindo que o site acompanhe os itens que você deseja comprar. Você pode ver uma janela suspensa em um site informando que o site usa cookies. Você pode gerenciar os cookies através das configurações do seu navegador, como Firefox, Chrome, Safari ou Internet Explorer. Dependendo do seu navegador, você pode apagar os cookies periodicamente ou até mesmo bloqueá-los. Muito bem. Estamos aí então falando sobre os cookies, né? Como excluir o histórico de navegação, vocês sabem, pessoal? Então, para quem não sabe, aqui eu vou mostrar para vocês. Eu tô aqui, ó, excluir o histórico de navegação do Chrome, né? Se você não quer criar um registro das páginas da web que visitou usando o Chrome, é possível excluir todo o seu histórico de navegação ou parte dele. Se você excluir o seu histórico de navegação, isso afetará todos os dispositivos em que você ativou a sincronização e fez o login no Chrome. Seu histórico será removido do Chrome. Você também pode excluir o histórico de pesquisa do Google separadamente da sua conta. Saiba como ativar ou desativar a sincronização do Chrome. A Raquel está dizendo que eu sempre limpo o histórico, né? Então, ver o histórico. No computador, abra o Chrome. No canto superior direito, clica nos 3 pontinhos. Clique em histórico de navegação. Então, vou mostrar aqui o meu histórico de navegação. Aqui, ó, que tem um histórico de navegação do meu trabalho, né? Limpar, não, no computador, abre o Chrome, histórico. À esquerda, clique em limpar dados de navegação, uma caixa será exibida. E no menu suspenso, selecione a parte histórica que você quer excluir. Para limpar tudo, selecione todo o período. Marque as caixas relacionadas às informações que você quer que o Chrome limpe, inclusive história e navegação. Clique em limpar. Então está aqui a dica. Comunicação digital. Comunicação digital. Existem muitas maneiras de se comunicar pela internet, como sites, landing page, redes sociais e aplicativos de comunicação. A Kátia também está dizendo que também sempre limpa o histórico. Existem muitas maneiras de se comunicar pela internet, como site, landing page, redes sociais e aplicativos de comunicação. A comunicação digital é, antes de tudo, a digitalização dos meios de informação, quando as informações, como textos, imagens ou sons, são transformadas em um formato que os microprocessadores possam entender. É o processo de conversão de informações analógicas em formato digital e seu objetivo é melhorar o acesso a materiais e informações na vida das pessoas.
Hoje você aprenderá sobre comunicação digital. Existem muitas maneiras de se comunicar na web. Aqui vamos explorar algumas das peças de comunicação mais usadas. Site e landing pages são algumas das mais comuns. Vamos analisar com um pouco mais de profundidade cada uma delas. Um site é composto por 4 componentes: um design atraente e que passe confiança ao usuário, informações de contato sempre visíveis, geralmente no rodapé, informações básicas sobre o que uma marca, produto ou serviço deseja comunicar. Links para outras páginas dentro desse site, porque, como sabemos, o site é composto de várias páginas web. Outra comunicação é a landing page, ou página de destino. Vamos ver como ela se diferencia de um site. Ela tem um título com as informações exatas que se deseja comunicar, uma imagem plotando essa informação, um botão que convida o usuário a interagir comprando um produto, assinando um serviço ou fazendo uma doação para uma organização específica. Uma descrição do produto ou serviço oferecido, um testemunho que o exalte, estruturas ou referências que passem confiança ao usuário, pois caso contrário, é improvável que o usuário execute uma ação na página. Essas peças de comunicação usam alguns recursos como logotipos e banners para aumentar o tráfego no site. Ok. Marketing digital. O marketing digital contém todas as ações e estratégias publicitárias. O João está dizendo que não costuma limpar o seu story. Eu também não, o Jonathan. Eu também vou começar a ficar mais atento com respeito a essa situação. Deixa eu apagar isso daqui, né? O marketing digital contém todas as ações e estratégias publicitárias ou comerciais que são executadas nos canais de mídia e internet. Assim como as pessoas têm características, as marcas também possuem. Mas, diferentemente das pessoas, as marcas usam logotipos, cores, nomes e outros atributos de identificação. A isso chamados identidade de marca. É dessa maneira que os produtos ou serviços são identificados pelas pessoas. O marketing digital utiliza ferramentas digitais para tornar marcas, produtos e serviços mais conhecidos pelos clientes. Como os produtos, serviços ou ideias são identificados na internet? Geralmente são através das suas marcas e entre as marcas mais conhecidas temos Nike, Coca-Cola, Digital House. Assim como as pessoas têm características, as marcas também possuem. Mas diferente das pessoas que têm olhos azuis, é alto, é baixo, as marcas usam logotipos, cores, nomes e outros atributos que vocês criarão no futuro, o que chamamos de identidade da marca. Então, qual é a primeira coisa que precisamos definir para começar a construir uma marca? Lembrando que seja qual for o produto, serviço, ideia que queremos oferecer, devemos começar com um nome. Assim como os pais nomeiam o seu bebê logo quando eles nascem, as marcas fazem o mesmo. Se o nome estiver alinhado às palavras semelhantes ao nosso produto, excelente! Seja criativo. Quando tivermos certeza sobre o produto que vamos oferecer e o seu nome, precisamos pensar em um logotipo. E vocês sabem o que é um logotipo? É um crachá composto de letras e imagens específicas para uma empresa ou marca ou produto. O logo geralmente inclui um símbolo que é quase imediatamente associado à marca que ela representa. Portanto, se observamos logotipos de marcas conhecidas mundialmente, eles nos conectarão instantaneamente aos seus produtos ou serviços. Informação bem interessante. Agora vamos ver a definição de banners, né? Banners são uma das formas mais usadas para anunciar na internet. São peças de publicidade gráfica usadas em um site. Os banners podem ser tanto virtuais, aquelas que aparecem nos sites, quanto físicos.
aqueles que estão impressos em lonas, papéis ou tecidos, e podem ficar nos pontos de venda ou exposição. Os banners digitais podem ter movimento e ser interativo, e ter formatos como imagens, GIFs e animações. Hoje vamos falar sobre banners. Os banners são uma das formas mais usadas para anunciar na internet. Eles são basicamente uma peça de publicidade gráfica em um site. Eles são usados para dar visibilidade a uma marca, uma empresa, uma campanha de qualquer tipo, podendo ser estáticos e dinâmicos e variar bastante em formatos como imagens, GIFs, vídeos e animações. Os banners podem incluir elementos diferentes. Vamos ver quais são os elementos mais importantes? Geralmente, começamos com imagens que servem para mostrar o nosso produto, serviço ou projeto. Depois, temos um texto curto com o nome do nosso site. Aqui é importante não utilizar textos longos ou difíceis de ler. Também podemos incluir cores e formas geométricas para chamar mais atenção. E por último, colocaremos um plano de ação. Uma frase que chame a atenção e será um botão que queremos que a pessoa clique para gerar tráfego para o nosso site. Existem diferentes ferramentas que podemos usar para criar os nossos próprios banners. Um deles é o Canva, uma plataforma online gratuita que nos permite criar diferentes peças para tipos de design. Para usá-lo, só necessitamos criar uma conta ou fazer um login com a nossa conta do Gmail ou Facebook. No Canva, poderemos usar modelos existentes ou iniciar um design do zero. Quando estivermos dentro do documento, encontramos diversas ferramentas para adicionar imagens, textos, formas e elementos diferentes para criar esse nosso banner. Dessa forma, começaremos a gerar tráfego e atrairemos mais usuários para as nossas páginas. Muito bem. Então aqui, ó, para praticar, quer criar o seu próprio banner, é muito fácil, basta utilizar aqui, ó, a plataforma Canva. Alguém já usa o Canva? Super recomendo, bacana, Kátia, muito legal. Então tá aqui o site. Então se você quer fazer o seu próprio banner, né? Tá aqui, ó, tem um básico, né? Mais de 100 tipos de designer. Mais de 250 mil templates gratuitos, mais de 200 mil fotos, elementos gratuitos, mais de 1000 fontes e 1 GB de armazenamento. Aqui, ó, ferramenta de design online que está fazendo a alegria de muitos, né? Aqui, ó, criação de logotipo, marcas, uma ferramenta lucrativa que poupa tempo e muda vidas, olha lá. Transmita profissionalismo. Defina as fontes e cores padrão para todos os seus designers com um kit de marca. Tem acesso a milhões de imagens. Escolha entre mais de 60 milhões de imagens que podem ser usados em todos os seus designs. Compartilhe designs onde quiser, em qualquer tamanho. Colabore sem esforço. Baixe designs em qualidade profissional. Mantenha tudo em ordem. Então tem aqui os testemunhos, perguntas frequentes. Aí fica aí a dica. Criação de imagem. Você já deve ter ouvido falar que uma imagem vale mais que 1000 palavras. Isso porque uma imagem pode comunicar rapidamente uma ideia. As charges são excelentes exemplos disso. E é exatamente por esse motivo que devemos cuidar muito das imagens que escolhemos para nosso site. Imagens são peças fundamentais em qualquer mídia para capturar a atenção e comunicar algo de forma puramente visual. Lembre-se das regras de etiqueta da internet. Não crie, utilize e disponibilize imagens que firam os termos da cidadania digital e que sejam desrespeitosas ou falsas.
momento. Agora que aprendemos quais são os fundamentos de uma marca, como a criação de uma identidade e algumas dicas editoriais, é hora de falar sobre a construção de imagens. Como projetamos uma imagem? Existem diferentes propriedades da imagem que devemos contemplar para que ela se torne clara, atrativa e simples. Cores, deve-se notar se é saturado, não distorcido ou de modo a não ser distinguido. Os elementos devem estar em ordem, responder a um eixo ou um centro. Evite o máximo de texto possível na imagem. Se houver texto, ele deve estar em equilíbrio com a imagem. As imagens são mais atraentes se tiradas com luz natural ou diante de fundos brancos ou claros. Isso destaca os elementos da imagem e os torna mais coloridos. Para o design de uma imagem, diferentes elementos podem ser usados: formas, cores, fontes, etc. Os recursos são infinitos. Não vamos esquecer que existem bancos de imagens que facilitam a criação de peça e eles são grátis. Vamos conhecer um deles. Vamos entrar no site pexels.com e fazer algumas pesquisas. Mais aí uma sugestão. A Pexels aí para criação aí de fundos, né? E todas essas informações nós vamos usar na hora da criação do nosso site, pessoal. Por isso que nós estamos fazendo esse, tipografia. A tipografia trata de tudo relacionado às fontes que usamos em nossos trabalhos. Duas famílias tipográficas importantes são a serif, mais usada na mídia impressa, e a sans-serif, mais usada na mídia digital. Para praticar, na página Google Fontes, encontramos uma imensa diversidade de fontes para usar em nossos projetos. Busque a fonte que deseja utilizar, clique na fonte para ver mais informações, escolha e selecione os estilos desejados, abra o arquivo e clique em instalar e pronto, a fonte está instalada e pronta para ser usada. Hoje vamos falar sobre um dos elementos gráficos mais importantes para dar personalidade ao nosso site, a tipografia. Existem alguns truques que nos ajudarão a escolher as melhores fontes para o nosso site. Para começar, precisamos conhecer as duas famílias tipográficas mais importantes, a serifa e a sans-serif. Os tipos de letra serif têm sido usados desde a antiguidade com o início das impressões. São frequentemente usadas em livros, pois algumas pernas nos ajudam a ligar uma palavra a outra e não perder a linha do que estamos lendo. Essas fontes são mais reconhecidas e geralmente usadas para páginas mais sérias e tradicionais. O segundo grupo é o tipo de letra sans-serif, que em francês significa sem serifa. Essas fontes são mais arredondadas e minimalistas. Elas geralmente são usadas para transmitir modernidade e frescor. É importante pensarmos em qual é o público da nossa página. Se são jovens ou adultos, é para uma empresa ou um projeto social? As fontes são um dos melhores acessórios para transmitir a mensagem que queremos. Vamos ver como inserir fontes nos nossos códigos HTML e CSS a partir do Google Fonts. A primeira coisa que precisamos fazer é acessar fontes.google.com. Lá encontraremos muitas fontes e uma vez que escolhermos uma, clicamos no sinal mais vermelho. Em seguida, clicamos na barra preta da tipografia que escolhemos. E então, veremos que temos dois códigos. O primeiro serve para copiar para o nosso HTML, dentro das tags head. A segunda parte do código deve ser incluída no elemento do código CSS. Sempre que vou modificar o elemento, por exemplo, se eu quiser alterar a tipografia do meu título principal, devo escrevê-lo assim. Esta é a maneira de incorporar fontes ao meu site.
Nós estaremos vendo isso, né, na próxima aula. E aqui nós temos agora que as cores, que é outro item importante. As cores são um recurso importante de design e mudam a maneira como interagimos com um determinado conteúdo. Uma imagem com cores vibrantes ou em branco e preto pode transmitir ao leitor sentimentos e percepções distintas sobre o mesmo tema. Para praticar como escolher as melhores cores para um website, entre na página Adobe Color e veja quantas possibilidades existem no círculo cromático. Vá direto em Explorar, para a seção Explorar, e veja paletas de cores de designer do mundo todo. E para saber mais, cores para identidade visual de pequena empresa, a importância da cor na criação da identidade visual. Se eu digo vermelho, qual é a primeira marca que vem à sua mente? E se eu te disser amarelo? Se você pensou em uma marca de refrigerante ou em uma rede de hambúrguer conhecida, é porque você entende a importância de uma cor na identidade da marca. As cores servem para transmitir sentimentos e emoções. Por exemplo, quando usamos a cor azul, procuramos transmitir confiança. Já a cor violeta geralmente é associada à criatividade. Mas como podemos escolher as melhores cores para o nosso site? Existem diferentes ferramentas que tornarão nossas vidas um pouco mais fáceis para escolher e combinar cores. Uma ferramenta amplamente usada pelos designers é o Adobe Color. Essa ferramenta, criada pela empresa Adobe, nos permitirá usar paletas de cores criadas por diferentes designers de todo o mundo. Quando entrarmos na página, teremos que ir para a seção Explorar. A primeira página conterá paletas criadas a partir da cor do ano. E navegando pelas diferentes páginas do site, encontraremos muitas paletas para escolher. Quando clicamos em alguma, obteremos os códigos hexadecimais de cada cor da paleta. Esses códigos serão usados em nosso CSS, para, por exemplo, dar cor aos textos ou aos fundos. Essa ferramenta nos permitirá escolher cores que combinam entre si e servem para gerar sensações que queremos em nosso site. Aí a gente já vai na parte do designer, né? Nós temos agora aqui o uso de imagens. Como foi dito, uma imagem vale mais que 1000 palavras. Por isso, é necessário escolher bem para que a imagem esteja de acordo com a mensagem que desejamos. As imagens precisam ser claras e não distrair o leitor do conteúdo. Também é preciso cuidar da qualidade da imagem para que seja nítida. E atenção para que os arquivos sejam adequados para não consumir mais dados do que o necessário. Dicas: escolher uma imagem com qualidade e resolução maior que 800 pixels de altura. Prestar atenção às cores do plano de fundo e das letras. Combinar todas as cores da nossa página. Regra dos terços: dividir uma imagem em partes para distribuir o objeto na cena. Fotografia: conheça o Unsplash e use lindas fotografias em alta resolução nos seus projetos. Dizem que uma imagem vale mais que 1000 palavras, mas cuidado! Se não escolhermos bem nossas imagens, podemos estar passando a mensagem errada. Hoje, vamos ver algumas dicas para obter as melhores imagens para o nosso site. Vamos começar entendendo como as imagens são compostas e também quando uma imagem é de boa ou má qualidade. Todas as imagens que vemos na internet são feitas de pixels. Os pixels são pequenos quadrados coloridos que, colocados um ao lado do outro, formarão uma imagem completa. Em geral, quanto mais pixels a imagem tiver, maior será a qualidade. Para saber quantos pixels uma imagem tem de largura e altura, você só precisa observar os números que aparecem nos diferentes mecanismos de pesquisa de imagens. Nesta imagem,
podemos ver que existem 1.600 pixels de largura e 900 pixels de altura. Se a mesma imagem tivesse 200 pixels de largura e 100 de altura, seria muito pior, com uma definição inferior. Recomendamos que você sempre tente usar imagens com mais de 800 pixels de altura. Além de pensar no tamanho das nossas imagens, é importante que você preste atenção na composição e nas cores que elas possuem. Por exemplo, se usarmos uma imagem em escala de cinza e colocamos fontes pretas, elas podem não ser facilmente lidas. Uma solução aqui seria adicionar um plano de fundo branco transparente ao parágrafo. É importante tentar combinar as cores que usamos em nossa página com todas as imagens que escolhemos. Uma ferramenta que nos permite fazer isso é o Adobe Color. Se formos para a seção Extrair de uma imagem, podemos fazer o upload de qualquer imagem e a ferramenta retornará as principais cores usadas. Finalmente, a regra dos terços nos ajudará a reconhecer uma boa composição em uma imagem. É uma regra usada na fotografia para criar pontos de interesse em imagens. Essa regra consiste em dividir uma imagem em novas partes, usando 2 linhas paralelas horizontalmente e 2 verticalmente. E é recomendável usar os pontos de interseção dessas imagens para distribuir os objetos na cena. Isso gera uma imagem mais interessante e atraente. Agora, você já possui muitas ferramentas para escolher melhor imagens para o seu site. Muito bem, temos aí então as dicas, né? E agora a gente vai para UX e Benchmarking. Benchmarking é uma análise comparativa de produtos ou serviços como uma ferramenta de UX, ou em português, experiência de usuário que investiga o comportamento das pessoas para compreender as suas necessidades e motivações. Pensamos em UX para criar empatia com o usuário, entender o que ele pensa e criar produtos úteis e de sucesso. Analisar as necessidades das pessoas, como vivem e como se utilizam de produtos e serviços. Hoje, analisaremos o conceito de benchmarking, uma prática usada em experiência do usuário ou UX design, para melhorar o nosso produto analisando nossa concorrência. Benchmarking é uma análise comparativa de produtos ou serviços. Vamos fazer uma comparação de um produto existente e outro a ser lançado. A ideia principal dessa ferramenta é ter um ponto de referência antes, durante e após o desenvolvimento do produto. Referência não é copiar e colar. A intenção aqui é observar e analisar as práticas usadas por outras pessoas ou empresas que obtiveram bons resultados e assim adaptar para o nosso projeto. Também podemos usar essa prática quando precisamos de inspiração ou exemplos como referência. Imagine que você gostaria de analisar uma carpintaria com mais atenção. O que você deve fazer é procurar qual carpintaria é melhor avaliada pelos seus clientes e usuários e entender o porquê essa carpintaria tem uma classificação tão boa. É por causa das suas instalações? Ou por conta do preço? Ou seria atendimento aos clientes? Ou a qualidade dos produtos? Ao analisar a competição, devemos prestar atenção também nas boas práticas, além do nosso campo de resultado. Por exemplo, o atendimento em farmácias é melhor do que em carpintarias? O que minha carpintaria poderia aprender? A isso chamamos de concorrência indireta, quando analisamos práticas concorrentes que não se aplicam ao mesmo produto ou serviço que nós. Existem diferentes tipos de benchmark. Benchmark interno é aplicado dentro de uma empresa, por exemplo, quando buscamos práticas utilizadas por uma outra área dentro da mesma empresa que está obtendo resultados melhores. Benchmark competitivo aplica-se a empresas que são concorrentes diretos, por exemplo, quando as avaliamos práticas de outras empresas que estão obtendo resultados melhores do que os nossos. Existe também o benchmark funcional.
que se aplica a empresas que podem ou não ser concorrentes diretos. Por exemplo, quando analisamos estratégias de uma empresa que é líder em um setor diferente do nosso. Algumas perguntas nos ajudarão a entender o nosso exercício de benchmarking. Primeiro, o que? Quais são os aspectos que serão comparados? Em geral, avaliamos os aspectos que queremos melhorar, como, por exemplo, o número de visitas ou a quantidade de conteúdo ou o nível de satisfação de nossos clientes. Depois, quem? Quem são essas empresas concorrentes diretas ou não? E o que elas fazem de melhor que queremos alcançar? Depois de definir esses aspectos, vamos para o próximo passo. A partir de agora, devemos coletar e analisar as informações. Aqui, coletaremos os dados de nossos concorrentes para identificar boas práticas que podemos adotar em nosso produto ou serviço. Por fim, lembre-se que o benchmark não é copiar as soluções de outras pessoas ou empresas para resolver os nossos problemas. Precisamos entender o processo que levou à solução. É isso aí que a Microsoft fez, né? Ela fez um benchmark, ela pegou um produto de determinada empresa e aperfeiçoou. Tá? E agora aqui, ó, pessoal, tem a nossa atividade, né? Aí você coloca lá, ó, trilha digital. Agora você já conhece um pouco sobre a internet, criação de uma página web. Responda as questões a seguir. Atenção, só serão consideradas válidas as respostas do seu primeiro envio. As outras serão descartadas, tá? Então, se você vai lá colocar o seu e-mail, no caso aqui, ó, vou fazer uma simulação, tá? Vocês já responderam esse questionário? Coloque seu nome completo. Eu não respondi, eu estava esperando meio que eu queria entender melhor, eu estava esperando essa aula de hoje. Beleza. Então ainda não respondi. Então, você vai ter uma contribuição. Então aqui, ó, você vai colocar lá seu nome, aí no caso vai colocar estudante. Essa questão é só para estudante. Escreva o nome completo do professor, vocês vão colocar o meu nome, né? Então vou colocar aqui, ó, como simulando aqui um estudante aqui. Aí você vai colocar o nome do seu professor, Anderson José Pereira. Vai escrever o nome da sua escola, Arnolfo Azevedo. Em que série você estuda, né? Colocar aqui terceira série. A sua cor, né? Por exemplo, considero pardo. Você declara seu gênero, né? Masculino. E aqui começa lá, vídeo 1, cidadania digital, tá? O que é ser cidadão digital? Marque somente uma alternativa. Então nós temos lá, obedecer às regras e respeitar o direito de outras pessoas, né? Correta. Participar positivamente sem divulgar fake news, notícias falsas, né? Correta. Comunicar com os outros sem promover bullying virtual, correta. Desfrutar e apreciar benefícios de estar online, correta. Todas as alternativas estão corretas. Então, analisando as afirmativas, né? Isso, Kátia. Esse formulário está dentro do link que o senhor mandou no grupo ontem. Sim. Beleza. Depois aqui, ó, quais atividades podem ser feitas online? Assinale somente uma alternativa. Quais atividades podem ser feitas online? Conversar com amigos, jogar, postar fotos, buscar informações, comprar produtos e adquirir serviços, trabalhar e estudar, todas as alternativas estão corretas. Segurança digital, vídeo 2. Qual a ferramenta mais usada para proteger informações? Aí tem senha, e-mail, usuário e privacidade. Aí pelo vídeo vocês vão já concluir qual que é a resposta correta. Assinale por que precisamos criar senhas para acessar determinados sites. Facilitar nosso acesso aos sites para baixar qualquer arquivo, mesmo desconhecido.
permitir que possamos trocar dados com outras pessoas, liberando nossas informações pessoais, nome, endereço, número de conta bancária, proteger nossas informações pessoais, evitar que outras tenham acesso à nossa conta, organizar nossas listas de sites preferidos para baixarmos todos os aplicativos de nosso interesse. Então, o objetivo da senha é proteção. Então, proteger nossas informações pessoais e evitar que outras tenham acesso à nossa conta. Marque todas as dicas para criar uma senha forte para proteger suas informações digitais. Há mais de uma alternativa. Então, nessa aqui você vai poder selecionar mais de uma alternativa. Evitar senhas comuns, como números ou letras em sequências ou repetidos. Não utilizar datas de aniversários ou nomes próprios. Misturar números e letras maiúsculas ou minúsculas e até caracteres especiais. Usar nomes próprios e números em sequências ou repetidos? Não, né? Vídeo 3. Comunicação digital. Um site é composto por 4 componentes. Relacione cada um deles às suas características. Então, aqui nós temos 4 colunas: designer, informações de contato, links e informações básicas. Componente que leva para outras páginas dentro de um mesmo site. Aí nós temos os links. Componente atraente e que passe confiança ao usuário. Componente atraente e que passa confiança ao usuário. Toda vez de falar componente atraente, nós estamos falando de designer. Componente atraente é componente usado para comunicar algo sobre marca, produto ou serviço. Aí nós temos para comunicar algo sobre as informações básicas, né? E componente sempre visível, geralmente no rodapé, informações de contato. Olha lá, landing page e site são peças de comunicação mais usadas na internet. Marque a alternativa com as principais diferenças entre eles. Um site é uma página que tem o objetivo de fazer uma determinada conversão, como, por exemplo, uma página de venda. Site e landing page têm as mesmas características. Tanto a landing page como o site não têm informações exatas que desejo comunicar. Um site é composto de várias páginas ligadas por links, e uma landing page é uma página com informações específicas. Quarto vídeo, marketing digital. Qual é a primeira característica para construir uma marca? Endereço das lojas físicas onde os produtos serão oferecidos, o nome, pois assim como as pessoas, marcas precisam ser identificadas, as cores do logotipo para construir a identidade visual da marca, a estrutura do website para que os produtos possam ser divulgados em larga escala. Nessa parte de marketing digital, deixa eu ver aqui, uma coisa que ele deixa bem claro é o nome, né? A primeira coisa, ó, qual a primeira característica para construir uma marca? O nome, pois assim como as pessoas, marcas precisam ser identificadas. O que é o logotipo, né, dentro do marketing digital? Deixa eu ver aqui, comunicação, marca, identidade da marca. O logo é um crachá, então olha lá, é a maneira como a marca cria seus produtos para vendê-los pela internet. É uma forma de comunicação usada por marcas e produtos. É a estrutura do website organizada em blocos. É um crachá composto de letras e imagens específicas para uma empresa, marca ou produtos. Agora o vídeo 5, os banners, tá?
Marca alternativo com os principais elementos dos banners na lista a seguir. Imagens para mostrar os produtos, serviços ou projeto. Textos curtos e fáceis de ler com frases que chamem a atenção do leitor. Nome do site e botão para a pessoa clicar e gerar tráfego para o site. Todas as alternativas estão corretas, né? Vídeo 6, criação de imagem. Uma imagem, um website deve ser clara, atrativa e simples, assinar os elementos que contribuem para isso. Cores em harmonia que comuniquem uma ideia sem distorções. Elementos desalinhados e sem nenhuma ordem. Textos que ocupem toda a dimensão da imagem. Formas e cores não precisam ser pensadas em conjuntos, mas separadamente. Olha só, uma imagem, um website deve ser clara, atrativa e simples. Assinar os elementos que contribuem para isso. Então, ó, cores em harmonia que comuniquem uma ideia sem distorções. Elementos desalinhados e sem nenhuma ordem, isso aí atrapalha. Textos que ocupem toda a dimensão da imagem. Sim, formas, aí cores em harmonia com uma ideia sem distorções. Vídeo 7, designer, tipografia. A serif é a assinar a alternativa correta sobre fontes serif e sans serif. Serif é usado para páginas mais sérias e profissionais, já a sans serif transmite modernidade e frescor. Isso aqui está correto. A serif são fontes com bordas arredondadas que nos ajudam a ligar uma letra com a outra. As serif são fontes minimalistas, enquanto as sans serif são fontes modernas. Todas as alternativas estão corretas. Vídeo 8, designers e cores. Devemos considerar as cores para a identidade de uma marca? Por quê? Sim, porque as cores estão interligadas em determinadas paletas de cores. Não, porque as cores estão ligadas apenas aos aspectos estéticos. Sim, porque as cores podem transmitir sentimentos, emoções que associamos a um produto ou uma marca. Não, porque as cores não interferem na identidade de uma marca. Então a gente pode ver que a mais correta, né? Sim, porque as cores podem transmitir sentimentos, emoções que associamos a um produto ou uma marca. Opa, desculpa, é que tipo, ocorreu um problema aqui, meu computador já tomou contato. Sem Aí problema, desligou Jota. sozinho. Eu tô gravando também aqui, depois eu mando o link para vocês. Beleza? Eu achei interessante Pode falar. que nessa aula a gente viu bastante coisa nova. Inclusive esses links sobre coisas tipo, para ver imagens sobre o Canva, eu não fazia ideia que existiam. O único que eu sabia era o de fontes, o Google Fontes, que eu tinha usado para criar um site que eu estava participando da Next Level Week, Olha que era uma legal. semana de programação, onde a gente tinha que criar um site que conscientizasse as pessoas a meio que, sabe, fazer, como é que eu posso dizer? Que legal, Jota. Reciclagem. Aí eu usei, mas o resto eu não sabia, eu achei bem maneiro. Bacana. E o bom é que eu vou deixar gravado esse material, depois eu vou postar lá no meu canal no YouTube. Aí se você quiser rever alguma coisa, vai ficar lá sempre lá disponível. Continuando aí para a gente finalizar esse questionário, né? Olha lá o vídeo 9, designer e uso de imagem. Para que um site tenha uma boa comunicação visual, é necessário que as imagens tenham boa qualidade. Assinale as características de uma boa imagem para uma web page. Olha lá, as imagens devem ter qualidade de resolução maior do que 800 pixels de altura, foi o que foi falado no vídeo. Não há necessidade de considerar as cores das letras ao escolher uma imagem de fundo. Errado. As cores da imagem não precisam considerar outros elementos da página. Errado. Os elementos da imagem podem estar distribuídos aleatoriamente, desconsiderando questões de harmonia. Também está errado. Então, correto essa daqui. Agora o vídeo 10, UX e Backmarket. Uma das práticas que a experiência do usuário realiza é o backmark. O que é e para que o backmark é usado?
Olha lá, é uma técnica baseada no conhecimento das melhores práticas de diversas empresas relacionadas aos métodos, processos, produtos ou serviços que têm como objetivo aprimorar um produto ou serviço, sempre do lado do usuário. É uma técnica que considera um produto melhor do que o outro, impedindo a análise de diferentes práticas. Essa aqui está errada. O benchmark não é uma ferramenta de pesquisa. A pesquisa é usada para evitar que um produto falhe. Também não. É uma forma de competição. A competição e suas boas práticas também são investigadas e analisadas para serem imitadas. Então, a mais correta é essa daqui. E nós temos aqui, ó, Lei Geral de Proteção de Dados, né? Tem até a fonte aqui. Se a gente entrar. Aí observa que a gente foi por uma outra página, né? Então, o que é a Lei Geral de Proteção de Dados? Essa é a alternativa correta. É a lei que regula todo o tratamento de dados pessoais dos cidadãos brasileiros dentro e fora do Brasil. Sua missão é proteger a liberdade, privacidade, livre desenvolvimento e personalidade. Governos e empresas terão que garantir maior segurança aos dados pessoais, assegura a titularidade de seus dados pessoais. Todas as alternativas estão corretas. E tem que mudar aqui. Depois a gente vê essa lei. E aí você vai clicar em enviar, pessoal. É muito importante, ó, você clicar em enviar. Aí você clica em enviar. Aí você sobe aqui, ó. Aí você vê a sua pontuação. Aí você vê a sua pontuação aqui. Tem até uma pontuação final. Aí você vai aqui no cantinho superior direito, você vê a sua pontuação. E eu liberei para vocês, pessoal, a parte de CSS, tá? Os elementos de HTML introdução nós já fizemos, né? E aí o próximo, HTML elementos. Agora tem esse aqui, ó, CSS introdução, que vocês podem depois acessar em casa com mais calma, para vocês estarem fazendo, e a gente corrige na outra semana. Perguntas? Agora já são 9 horas e 51 minutos. Eu tenho uma pergunta. Pois não? No primeiro dia, onde você apresentou slides sobre como ia funcionar, você disse que podiam usar algumas plataformas de navegador, que era o Chrome, que eu me lembre, e eu não lembro os outros, só que eu uso Firefox, o Opera. O Firefox. E eu ia perguntar se o Opera podia, porque eu não lembro do Opera estar lá. O Opera pode? Pode. Eu utilizo o Opera. Pode usar sim. Certo. Tá bom? Mas parabéns lá, Jonathan. Eu vi lá que você está conseguindo, você já desenvolveu, né, todas as atividades, né? Conseguiu concluir com êxito. Eu já liberei mais 2 aí para essa semana, para vocês fazerem. A Raquel só fez a primeira, a Lara também. A Lara fez a segunda, a Raquel ainda não fez a segunda. Então, falta fazer aí a terceira, a quarta e a quinta. A Maria Raquel, a segunda, a terceira, a quarta e a quinta. Então, e a Lara, se ela quiser fazer de novo a segunda, pode fazer. Mas é isso, pessoal. Qualquer coisa, mande mensagem no WhatsApp, que a gente está à disposição. Uma excelente quarta-feira, bons estudos, fiquem com Deus. Você também. Tchau, tchau, Jonathan. Um abraço. Tchau, abraço.